E aí, como é que tá a tua vida? Olha, presta atenção. Todo mundo da imprensa do Brasil só tá falando de reforma na Previdência, né? Os velhinhos do futuro estão quase ferrados já. Eu já me desenganei, por isso eu vou me tocar lá no Mangue Seco, né? Ou então lá na Vila Nova, lá no Bonfim, vou queimar meus documentos tudinho aí, eu quero ver. Eu quero ver se na roça, se na tribo tem INSS, Receita, Leão da Receita Federal, IPVA e tal. Inclusive, sobre isso, eu acho que tem que ter reforma na Presidência e não na Previdência. Tem que ser na Presidência da República a reforma. E nessa ciranda da vida urbana, o VDR te informa dos protestos que estão acontecendo aqui no Maranhão, além do jornalismo dinâmico que você conhece. O jornalismo da TV Guará, que é padrão e é reconhecido aí na sua casa. Ó, na parte talk show tem tudo de hoje, ó. Cervejeiro, cantores e até uma entrevista com surdos. Não acredita? Fica aqui que você vê e vive mais. E vamos às broncas do dia, aqui no Voz das Ruas de hoje. E o seguinte, atenção, teve também manifesto dos rodoviários no centro. Eles fizeram uma tal de Operação Tartaruga, né? As informações são com a Elinalva Cardoso. Lentidão no trânsito e longos engarrafamentos, principalmente na região central de São Luís, influenciados pela Operação Tartaruga realizada pelo Sindicato dos Rodoviários do Maranhão em apoio à manifestação contra a proposta de reforma da Previdência que acontece nesta quarta-feira em todo o país. Na capital maranhense, os coletivos circularam com lentidão no centro de São Luís durante 1 hora, das 10 às 11 da manhã. Elinalva Cardoso, de volta ao estúdio. Obrigado, Elinalva. E o seguinte, essa paralisação parcial, digamos assim, este fato ocorreu por causa do protesto que algumas entidades sindicais fizeram lá da reforma da Previdência. E aí, esse protesto que aconteceu no centro da cidade, você vê os detalhes na reportagem do Eduardo Gomes. Foi debaixo de chuva que os membros de 7 centrais sindicais protestaram pelo governo federal. O movimento tem como objetivo alertar a população contra a reforma da Previdência. E hoje a concentração vai ser aqui na Deodoro e a ideia depois da concentração nós nos deslocarmos até o INSS também fazer um ato, né? A reforma da Previdência Trabalhista estão tramitando no Congresso Nacional, o governo está tentando dar celeridade, né? A gente sabe que a reforma da Previdência hoje é o foco principal, né? Com a reforma da Previdência, as centrais sindicais acreditam que os trabalhadores vão ser os mais afetados, principalmente com o aumento na idade para a aposentadoria. Medida que preocupa os rodoviários que atuam no transporte coletivo de São Luís. As medidas do governo federal prejudicam todas as categorias, né? Independente de profissão, todas as categorias são prejudicadas, não só as categorias dos trabalhadores, mas também os estudantes. Todos, enfim, são prejudicados com essa medida. Um dos pontos que prejudica muito a questão do rodoviário, a questão da aposentadoria, que entendemos que não tem condição de jeito nenhum de um motorista que bate alavanca o dia todo vir se aposentar com 71 anos de idade, não tem as mínimas condições disso. O movimento vem sendo realizado aqui na região central de São Luís. O local foi escolhido porque justamente aqui concentram-se um grande número de trabalhadores, principais prejudicados com a reforma trabalhista. Os professores que compõem a rede pública de ensino também participaram do ato. A categoria é contra a reforma da Previdência, principalmente porque se a medida for aprovada, os trabalhadores vão ter mais dificuldades em ter acesso à aposentadoria especial. Na verdade, nós estamos sendo prejudicados com a PEC 55, que foi aprovada, que já é algo que vai ser realmente negativo para a educação como um todo, mas com a reforma da Previdência vai mexer com a vida do trabalhador, vai mexer com a vida do professor, que nós vamos ter perdas irreparáveis com a reforma da Previdência. Pois é, então esse foi o protesto que aconteceu, a manifestação lá na Praça do Panteão, próximo ali da Praça Deodoro, no centro da cidade, e entre 10 e 11 da manhã, Elinalva já trouxe as informações, teve a Operação Tartaruga lá de alguns rodoviários, de alguns motoristas de ônibus, né, que foram um pouquinho mais devagar e tal, e acabaram causando alguns transtornos ali no trânsito daquela região. É um direcionamento nacional, você viu na programação da Record News aí o tempo todo, protestos, interdições aí de rodovias, e aqui no Maranhão esse protesto foi organizado também pelas centrais sindicais e alguns aí movimentos. Enfim, estamos na quaresma e o preço do camarão tá aos olhos da
cara. E como você só tem 2 olhos e provavelmente não vai vender eles, né? Para almoçar que nem barão, a gente vai perder a visão para almoçar que nem barão, né? Nós aqui do VDR já estamos comprando as postas de arraia. Ontem pé de pata de comer arraia. Rapaz, negócio de camarão em Semana Santa. Pode na Semana Santa comer arraia? Pode, né? É peixe. Enfim, Elinalva Cardoso foi lá no mercado do peixe para ver de perto como é que tá a carestia das coisas e a reclamação do povo. Danilo Quixaba, essa maravilha aqui que todo mundo conhece, né? O camarão tá mais caro do que um rim, meu amigo. Eu acho que hoje o pessoal que tá aqui no mercado do peixe vai precisar vender um rim, um fígado, até mesmo o próprio coração para poder comer camarão. Até rimou, né? Para comer camarão na Semana Santa. E assim, tem muita gente aqui, donos de restaurantes, consumidores mesmo, donas de casa. E essa aqui é a Lenoca, que tem um restaurante lá na litorânea. Tá meio pensativa, não sabe se vai levar ou se não vai levar o camarão, porque os clientes pedem, né, Lenoca? Com certeza. É um pedido bem famoso, é o camarão. Camarão, caranguejo. Agora, com esse preço, Danilo, que o camarão custava R$40 o quilo, agora está R$60. Lenoca, para garantir esse prato para os seus clientes que já pedem, né, um pedido frequente, como é que faz, hein? É o jeito de comprar, para não perder o cliente. Agora, se o consumidor tá pensativo, imagina o pessoal que vende aqui. Então, para garantir a venda do pescado, porque assim, Semana Santa está chegando, não é? O vendedor tem que garantir, né, para os clientes, mas tem que aumentar o preço. E como é que faz para driblar aí a crise e também driblar a escassez do camarão, que teve que aumentar, né? Que vocês tiveram que aumentar o preço. Rapaz, a gente teve que aumentar porque o camarão tá pouco. Aí quando chega pouco, a gente tem que aumentar o preço. E aí, como é que fica o pessoal que vende? Porque o cliente reclama sempre, né? Reclama sempre, o cliente com razão. O cliente tem razão, né, de estar reclamando. Mais ou menos quanto tá esse aqui? R$60, Danilo Quixaba. Então, se você tá duro, meu amigo, se você tá liso, então é melhor você garantir logo aqui o quilo. Vende aí um rim, Danilo, para você poder comer camarão na Semana Santa, viu? Olha, eu gosto muito de camarão, mas sinceramente desse preço não tem tradição católica que faça ser mantida, né? Com essa carestia toda aí. Mas o jeito é a raia, comer um negocinho, né? Comer um galeto, hein? Um passarinho, outra coisa e tal. Um cibite, porque sinceramente, camarão, uma hora dessa, não tem condição. Tudo que pinta de novo, pinta onde? No bolso do povo, ó. A prevenção é importante para o diagnóstico de câncer de colo uterino. Existem mulheres que descobrem tardiamente e passam por muitos transtornos antes de procurar o médico. Tem que cuidar de tudo, mulherada, principalmente das partes, né? Tem que cuidar, tem que ir no ginecologista. Isso faz parte aí da sua rotina para que a sua vida seja mantida, pô. Tem que ser. Cuide da sua saúde. Tem depoimentos interessantes aí nessa matéria. Vamos conferir? Dona Maria não procura atendimento ginecológico há aproximadamente 1 ano. A dona de casa admite que não se preocupava muito com a prevenção até a mãe ser diagnosticada com o câncer de colo uterino. Fico porque a minha mãe está fazendo tratamento, né? E da agora em diante é que eu vou começar a me preparar também. Já a situação da dona Euriane é mais preocupante. É que ela nunca procurou atendimento ginecológico. Nunca fiz. Nunca fez? Não. E a senhora não se preocupa? Mais ou menos. O câncer de colo uterino é o segundo tipo de câncer mais frequente entre as mulheres de todo o mundo e também no Brasil. Aqui no Maranhão, o câncer de colo uterino ocupa o primeiro lugar entre as causas de câncer e de morte por câncer entre as mulheres, estando à frente, inclusive, do câncer de mama. Por ano, são estimados cerca de 720 novos casos aqui no estado. O colo do útero é a porção do útero mais exposta ao meio externo e que tem maior risco de infecção por diversas doenças, doenças sexualmente transmissíveis, entre outras, mas em especial o vírus HPV, que é o vírus causador do câncer do colo do útero. Apesar dos riscos, esse é um dos tipos de câncer com maior potencial de prevenção, pois está associada à infecção pelo vírus HPV. Então, o que acontece é que o vírus HPV que causa o câncer de colo de útero, ele pode causar muitas alterações inflamatórias que ainda não são câncer ou que às vezes podem até não gerar um câncer. E essas alterações elas podem ser
vistas e tratadas ainda com o exame preventivo, que é o exame ginecológico, Papa Nicolau, que as mulheres devem fazer uma vez por ano. É isso mesmo, tem que cuidar, porque o homem, ele é apenas portador do HPV, né? Ele não sofre muitas consequências, geralmente na garganta ou numa situação concentrada e tal. E para as mulheres é que o problema é grande, pode dar câncer, e isso é uma questão assim de saúde pública tremenda. Os índices aqui no Brasil são alarmantes, aqui no Maranhão mais ainda. Portanto, tome cuidado, cuide de tudo mesmo, todo o seu corpo, não tenha medo. É porque é vovó que dizia, rapaz, eu não vou no médico para não caçar doença, né? Mas isso não existe mais. Procure aí atendimento para que você mantenha aí sua vida com qualidade. Ó, o mês de março é o mês da mulher ainda nesse assunto e é marcado por homenagens à luta pelos direitos civis que ainda não foram conquistados completamente, que ainda são buscados pela luta feminista até hoje. Em São Luís, a exposição feminina plural traz a força da mulher, sua representação e luta diante das desigualdades sociais. Mulheres que trabalham, sonham, realizam e conquistam espaços antes difíceis de alcançar. A exposição Feminino Plural, aberta no Dia Internacional da Mulher, mistura o lúdico com o desenvolvimento interpessoal feminino. Criada pelo Departamento de Assuntos Culturais da Universidade Federal do Maranhão, ela abriga diferentes projeções da vida social das mulheres e estará aberta ao público até o dia 24 de março, na Galeria Antônio Almeida, no Centro Histórico. Essa mostra ela traz também esses momentos de reflexão sobre o papel da mulher na sociedade, sobre as conquistas também da mulher na sociedade, sobre a mulher arte, a mulher artista, né? Promovendo todo esse evento e mostrando para a sociedade a beleza da arte. A mostra reúne várias manifestações artísticas de nomes já consagrados no segmento de artes visuais aqui do Maranhão. A proposta é realmente que o olhar seja plural para esse universo feminino cada vez mais diversificado. Justamente por essa diversidade que os artistas deram visibilidade para a Dona Hilda, vendedora ambulante do centro da cidade, que ajuda no sustento da família, até os mais variados recortes de rostos que colocam as mulheres nos lugares uma das outras na luta contra a violência. Para ser ainda mais plural, esse artista esteve entre os dois convidados que tiveram a missão de conseguir sentir e expor um pouco desse universo. A intenção foi vir e somar e mostrar o lado feminino do lado do homem, né? E eu acho que essa é a intenção. A artista e coordenadora da exposição, com muita sensibilidade, transformou papéis em vestidos de noivas na performance Contos de Fadas, para ressaltar algumas características dos sonhos femininos. E eu me utilizei desse material porque eu acho que o papel ele tem um papel muito importante na vida da gente, né? Parece que é um material frágil, mas é vulnerável, mas tem uma força de te prender com documentos e coisas que tu assina em papel e que são, às vezes, para sempre, né? Interessante, bacana, vai ficar até o dia 24 de março. Ó, soleta pra mim aí, paralelepípedo, tu consegue? Não consegue. Se conseguiu, beleza. Esse nome lembra o quê? Lembra qual lugar de São Luís? Adivinha? É a Rua Grande. Eu ia falar coisa errada. É Rua Grande mesmo. Tava falando negócio de exame, né? Rua Grande. Eu lembro até, muito tempo atrás. Eu acho que foi até o Anselmo Raposo que tinha esse plano, né? Muitos anos, isso faz muito tempo. Isso já faz o quê? Uns 17, 15 anos. Lá o pessoal tava querendo transformar a Rua Grande num shopping climatizado. Você lembra disso? Eu lembro. Eles queriam fechar tudo aqui e transformar numa grande galeria e tal. Rua Grande. Já fazem 17 anos dessa promessa desse projeto e tal. Será que já está assim? Essa maravilha toda? Põe aqui no VDR. Andar pela Rua Grande, maior ponto comercial de São Luís, é um verdadeiro desafio. Quem precisa passar por aqui, além de enfrentar a grande movimentação, tem que tomar bastante cuidado para não ser vítima do descaso em que se encontra a via. Os buracos já estão em toda a extensão da rua. Além disso, o mato cresce e já ocupa a calçada e a rua. Em alguns pontos, a água jorra livremente, sem um devido reparo. Neste ponto, até um obstáculo foi colocado para evitar que pedestres sofram algum tipo de acidente. É uma situação de risco, porque tem pessoas idosas, pessoas com dificuldade de locomoção, e essas pessoas vão encontrar dificuldade na hora de passar ali. Seu Francisco trabalha em frente à buraqueira. Com o passar dos tempos, o vendedor viu a clientela sumir e cada vez mais a buraqueira crescer. Complica e falta a gente cair dentro aí. Ele começou um buraquinho, primeiro foi aquele, depois esse aí. São 2 buracos um pé do outro. Em outros pontos da Rua Grande, o calçamento já está comprometido.
Buracos que ocupam grande parte da via e deixam a população revoltada. E nós estamos até pedindo para o nosso prefeito e para o nosso secretário de obras que faça logo uma reforma, que nós precisamos urgente. Esse é um tipo de situação que todo mundo sabe, que é óbvio, mas que a gente não pode se acostumar. Pode passar o tempo que for, mas isso não pode ser enfrentado como algo normal. Jamais. Se é o centro de uma cidade, é o coração comercial, é onde as pessoas verdadeiramente da zona rural, as pessoas de bem longe das regiões urbanas e tal, vão para fazer compra. Por quê? Porque as linhas de ônibus, a maioria das vezes tem como ponto final, ou então um ponto ali de interseção, o centro, né? Não com ponto final, que no centro não tem ponto final, mas lá é que a maioria das zonas mais distantes tem linhas de ônibus que tem ligação direta. Então por isso que o centro da cidade ainda tem uma utilidade comercial muito grande. O pessoal que vai para shopping não tá nem aí para centro, né? Porque é difícil de estacionar e tal, porque é quente. O negado não tá ligando muito, mas o pessoal que realmente precisa fazer as compras do mês, que geralmente vão para lá para poder revender coisas aí nas suas respectivas comunidades, nos seus respectivos bairros, precisam do centro da cidade. Ele tem que ter atenção. Pô, se o centro tá esculhambado, imagina, né? O resto. Enfim, o presidente Temer sancionou a lei que regulamenta a cobrança e distribuição de gorjetas em bares, restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares. A taxa continua sendo opcional, só que a lei considera gorjeta tanto o valor pago espontaneamente pelo cliente, assim como também ao trabalhador como o cobrado pela empresa. A lei estabelece que a gorjeta não será dos empregadores, e sim dos trabalhadores. A forma como será empregada a nova regulamentação será definida em acordo entre patrão e empregado, incluindo o percentual usado para custear os gastos previdenciários e trabalhistas. Tudo que pinta de novo, pinta onde? No bolso do povo. O restante será usado integralmente a favor do trabalhador. Será, Michel Temer? Caso o empregador descumpra a nova regulamentação da legislação, a empresa pagará ao trabalhador prejudicado uma multa correspondente a 1/3 da média da gorjeta por dia de atraso, que é limitada ao piso da categoria. Os trabalhadores estão assegurados em qualquer hipótese. O contraditório é a ampla defesa, podendo essa limitação da categoria ser triplicada caso o empregador seja reincidente. Então está tudo esclarecido e o pessoal do comércio local até aprovou aí essa lei. Vamos ver se funciona. E o Sindicato dos Profissionais do Magistério da Rede Municipal de Educação, o CEMED, denunciou 40 unidades escolares. Foi o sindicato que denunciou, atenção, 40 unidades escolares em São Luís sem condições de iniciar o ano letivo de 2017. Sabe por quê? Por problemas na infraestrutura dos prédios. Os problemas apontados estão nos banheiros inutilizados, no piso comprometido, em caso de depredação, principalmente como funciona, né, nas reformas e tal. Tudo lá fica daquele jeito sucateado que você sabe. E tem também a ocorrência da grande constância de violência nas escolas, que foram aí fatores que apontaram para essa não utilização, digamos assim, para esse não início dos anos letivos. A unidade de educação básica, por exemplo, Raimundo Chaves, lá na Vila Bacanga, entrou em reforma, mas não foi entregue, rapaz, até agora. E os alunos foram deslocados para a unidade de educação básica Henrique de la Roque, que fica lá também na região do Itaquibacanga. Tá tudo em condição precária. Na unidade de educação básica Dom José Medeiros Salgado, na Vila Conceição, os pais dos alunos tiveram que intervir por medo de problema de estrutura de insegurança. O povo está com medo de verdade de levar o menino para a escola. Imagine você, o lugar onde você tem que ter paz, segurança e tal, para poder ir trabalhar tranquilo, é um lugar onde o menino está enfrentando problema. Na porta, no caminho, de todo jeito. No dia 12 de fevereiro, um dia antes das escolas retornarem às atividades, uma unidade foi alvo de quê? De vandalismo. Atualmente, São Luís tem na verdade 130 mil estudantes matriculados na rede municipal de ensino. 280 escolas compõem a rede municipal. Dessas, 40 não estão com condições de receber os alunos no ano letivo de 2017. As férias acabaram faz tempo. Você que é pai de aluno, você que tem uma escola do seu bairro numa condição dessa, manda pra cá pro VDR, manda um vídeo e tal. Tô sabendo que na região metropolitana de São Luís o que não falta, tem 40, só aqui de São Luís do Maranhão. Imagine de outras partes, né, que tem aí, digamos assim, esse tipo de infortúnio. Isso aí é um descaso, assim, cruel. O atraso para essa meninada provoca uma série de outros problemas. Enfim, 40 escolas sem poder receber alunos.
terrível. Ó, e daqui a pouco voltamos e eu vou até trocar de roupa mais cedo, sabe por quê? Porque teremos entrevistas geniais de várias formas da existência humana, é sério. Só aqui no VDR, o Quase Talk Show mais dinâmico, até porque só tem esse Quase Talk Show, né? Tinha que ser o mais dinâmico mesmo. Vou trocar de roupa e já volto com as entrevistas geniais. Você já se informou e tal, então eu posso ficar mais à vontade, não posso? Já volto! Aos meses seguem os aumentos. Cada dia eu levo um tiro e sai pela culatra.